Você sabe o que significa bitrate? Ou então waveform e o workflow, você já ouviu falar? Pode até conhecer esses termos, mas o significado deles a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. E se você nunca ouviu falar disso, sinal que você precisa assistir esse vídeo até o final. Seja bem-vindo ao BT, meu nome é Matheus Ferreira, eu produzo vídeos desde 2011, faz bastante tempo já, e desde o começo eu vinha me deparando com uns termos absurdamente difíceis que eu não conseguia entender, então pra te ajudar a entender, porque eu já passei por isso, tô aqui fazendo esse vídeo. Primeiro termo, aspect ratio, em português, razão de aspecto. Basicamente, é a proporção do seu vídeo, o formato da tela. Aqui a gente não tá falando de 1920 por 1080, isso daí é a resolução, mas sim do formato. Por exemplo, se eu tenho aqui o meu celular na horizontal, o formato da tela a gente chama de 16 por 9. Já quando ele tá na vertical é de 9 por 16. Assim como as telas de TV antigas eram 4 por 3, o feed do Instagram é 1 por 1. Então é basicamente você dividir o tamanho da horizontal pelo tamanho da vertical. Antes da gente ir pro próximo termo, eu preciso te avisar de uma coisa. Nesse mês de novembro está rolando a Black Storm aqui na Brainstorm Academy. Todos os nossos cursos de edição de vídeo, de produção audiovisual estão pela metade do preço até o fim do mês. Então, se fosse você, não perdia, porque o mês já tá acabando. Então, corre lá, beleza? Link vai estar aí na descrição. O bitrate é a quantidade de informações, de dados presentes no arquivo de vídeo. A gente conta o bitrate numa taxa de dados por segundo. Então, a gente pode dizer que um vídeo tem, por exemplo, 10 megabits de informação por segundo. Quanto maior esse valor do bitrate, mais informações no vídeo. O vídeo vai ter mais qualidade, só que o arquivo, aquele que você coloca ali no seu computador, vai ficar mais pesado. Se o bitrate é menor, o arquivo fica mais leve, mas você tem menos qualidade. B-roll, meu Deus, esse causa confusão na galera. Mas é o seguinte, B-roll em português quer dizer literalmente rolo B. Isso vem da época que a galera filmava no cinema usando filme de verdade. E aí se guardava esses filmes em rolos. Mas qual que é a ideia? Isso aqui que você tá assistindo, a gente vai chamar de rolo A, porque é a imagem principal. Agora, se eu falar, Molina, que tá editando esse vídeo, coloca aí uma imagem de praia. Tá vendo que praia linda? É onde eu queria estar nesse momento. Ah, meu Deus. Essa imagem de praia que você tá assistindo é um B-roll, um rolo B, porque ela não é uma cena principal. Ela é o que nós chamamos também de imagem de cobertura, que é só pra ilustrar ou pra contextualizar algo que eu tô falando. Mas aí de uns anos pra cá, a galera começou a fazer vídeos onde só tinha imagens de cobertura, né? Que são esses vídeos com movimento de câmera, que mostram um produto e tal, e virou B-roll isso aí também. Claquete, sim, você já deve ter visto uma claquete de verdade, mas não é essa daqui, ó, que eu quero te falar, não. Na edição, a claquete é uma imagem, na verdade, texto, que vem antes do nosso vídeo. Quando a gente vai mandar um vídeo pra passar na televisão, comercial, alguma coisa assim, você precisa colocar uma claquete. E ali vai ter algumas informações, como, por exemplo, quem dirigiu o vídeo, qual é a produtora que tá fazendo, qual que é a agência, quem é o cliente, quanto tempo tem, qual que é o formato, enfim. Todas as informações relacionadas ao vídeo estão nessa claquete. E aí, cada emissora de TV pede a claquete de um jeito, com informações diferentes. Agora, o Color Correction é um processo que a gente faz na edição de vídeo que vem antes do color grading, ó, dois termos em um só. Color correction em português é correção de cor. Então, literalmente, a gente vai corrigir as cores para ajustar qualquer diferença de luminosidade, de temperatura de cor, deixar a imagem com um aspecto correto. Já o color grading é pra gente fazer um tratamento mais artístico. A gente muda as cores criando um sentido, usando a criatividade para passar uma mensagem através das cores. Por exemplo, aqui agora você tá vendo esse vídeo com as cores corrigidas, ele só passou pelo Color Correction. Agora eu posso fazer um Color Grading nele pra parecer que isso daqui é um filme de suspense. Tá vendo como as cores ficaram diferentes? Isso é Color Grading. O FPS é a quantidade de quadros ou frames por segundo que o vídeo tem. A gente diz que essa é a cadência do vídeo, né? Se é 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo, 60, 120 quadros por segundo. Mas por que quadro? É porque vídeo é foto em movimento. Sim, cada segundo de vídeo que você tá assistindo aqui
tem 24 fotinhas que dão essa ilusão de movimento que você assiste aqui. Por isso, FPS, Frames per Second, ou quadros por segundo. GPU, essa é a nossa Graphics Processing Unit, ou a nossa placa de vídeo. A gente consegue usar a placa de vídeo para acelerar o processo de render dos nossos vídeos. Você já vai descobrir o que é render se você não sabe o que é. Ela é uma ferramenta importante que pode facilitar muito a nossa vida. HD, Full HD, 2K, 4K, você já deve ter ouvido falar desses termos, né? Agora sim, a gente tá falando sobre a resolução do nosso vídeo. Lembra que eu falei do aspecto? Se era 4x3, 9x16, enfim, agora não. Agora a gente tá falando de 1920 por 1080, ou então 3840 por 2160. Que é isso? É literalmente o tamanho da nossa tela contado em pixels, medindo primeiro o tamanho horizontal e depois o tamanho vertical. Se esse vídeo aqui estiver em 4K, você vai ver que aqui tem 3840 por 2160 pixels. Pode contar aí, tem esse tanto de pixel mesmo. Pode ter certeza, tá? E aí, HD, Full HD, 2K, 4K são nomes bonitinhos pra gente não ter que ficar falando 1920 por 1080. Você fala Full HD, já sabe que é 1920 por 1080. Fala 4K, sabe que é 3840 por 2160. São atalhos. HSL, você com certeza já deve ter visto isso no seu programa de edição. Basicamente são 3 termos diferentes, tá? Hue, Saturation e Luminance, ou matiz, saturação e luminância. Basicamente 3 propriedades da cor. A cor pode ter uma matiz, que é literalmente qual cor que a gente tá falando, se é verde, se é amarelo, se é azul. A saturação é o quanto que a gente tem dessa cor, se é uma cor mais vibrante ou uma cor mais apagadinha. O luminance é a luminosidade, a luminância, né? Se é um azul claro ou um azul escuro, por exemplo. Agora, o keyframe é um termo que veio do mundo das animações. Basicamente significa quadro-chave. E na edição, a gente usa os keyframes ou quadros-chave para determinar que naquele momento um determinado parâmetro vai ter um determinado valor. E depois, um pouco mais à frente, esse mesmo parâmetro vai ter um outro valor. Por exemplo, eu posso dizer que aqui eu quero que meu vídeo esteja nesse tamanho aqui que você tá vendo agora. E depois, tipo, 1 segundo na frente, eu quero que o meu vídeo esteja com essa aproximaçãozinha. O que vai acontecer? O programa de edição vai fazer com que o vídeo saia dessa escala, né? O parâmetro de escala aqui provavelmente vai estar em 100 e aumente até chegar nesse outro valor aqui, criando uma animação. Para isso que serve o keyframe. LUT ou LUT. Tem gente que fala de formas diferentes, mas independente. A gente chama de LUT. Eu chamava de LUT antigamente. Basicamente é um arquivo universal que você pode usar em qualquer programa de edição que contém uma tabela de cores. Essa tabela de cores serve para o programa de edição olhar para as cores do seu vídeo e olhar para a tabela de cores. E aí o programa de edição vai fazer assim: aqui no vídeo tá dizendo que esse microfone é vermelho e a tabela de cores está dizendo que tudo que é vermelho deve ficar verde. Então quando você pega essa tabela de cores com essas instruções e você aplica no vídeo, o que é vermelho vai virar verde, nesse exemplo. O LUT é esse arquivinho que dá essas instruções de como que o computador ou o programa de edição deve exibir as cores. E assim a gente cria diferentes visuais para os nossos vídeos. A gente pode simular filmes antigos, a gente pode fazer muita coisa. Tem um vídeo bem legal explicando passo a passo o que é LUT aqui no nosso canal. Vou deixar no card aqui para você assistir, beleza? Ainda falando de cor, a gente tem o perfil de cor. O perfil de cor, da mesma forma como o LUT dá uma explicação pro programa de edição sobre como ele deve interpretar as cores, o perfil de cor dá essa mesma explicação pra câmera sobre como ela deve interpretar as cores. Tem perfis de cor que vão instruir a câmera a filmar em preto e branco, tem outros que vão instruir a câmera a filmar de um jeito que a gente chama de flat, onde flat quer dizer plano, ou seja, sem contraste, né? Fica essa imagem lavada, essa imagem aí meio acinzentada, que é justamente para favorecer a nossa correção de cor, né? A câmera consegue capturar um pouquinho mais de informação nas áreas claras e nas áreas escuras da nossa imagem, e aí você tem esse perfil flat. Mas são vários perfis, tem o log também, tem o perfil clássico, enfim, tem N perfis de cor, mas entenda que eles fazem com que a câmera enxergue as cores de forma diferente. Render ou exportação é praticamente a mesma coisa, você transformar todas as informações da sua linha do tempo em um arquivinho de vídeo. E aí você pode colocar esse arquivo de vídeo na TV, no YouTube, no Instagram, onde você quiser. Mas aí que tem que fazer uma distinção importante, que é: todos os programas de edição fazem o que nós chamamos de exportação, que é você tirar do programa de edição o arquivo de vídeo, né? Você
renderiza e gera um arquivo de vídeo. Mas tem programas que fazem o render sem gerar esse arquivo de vídeo, né? Sem te entregar um arquivo pronto. O Premiere chama isso de pré-render. O Final Cut chama isso de render. Então, assim, você pode encontrar algumas diferenças, mas saiba que o processo de renderização é transformar tudo que tá na timeline em um arquivinho de vídeo. O Speed Ramp é uma técnica muito massa de edição que você já deve ter visto pra caramba, que são aqueles vídeos onde rola uma desaceleração e depois acelera tudo de novo. Esse é o Speed Ramp, facinho de fazer na edição. Outra técnica de edição legal, Smooth Transitions, também chamadas de Seamless Transitions, ou seja, transições imperceptíveis. Elas são literalmente isso, transições suaves que você não percebe a mudança de uma cena pra outra. A gente acostumou a ver Smooth Transition naquelas, né, que é tipo um movimento de câmera super rápido, assim, ó, e aí dá um zoom, e aí depois passa um chicote e não sei o que, mas não é só isso. Seamless Transition é quando você não percebe o corte entre um vídeo e outro, beleza? O timecode é uma coisa que muita gente ignora por aí, mas é muito importante, porque ele é uma forma de você saber quanto tempo você tá gravando. Todos os arquivos de vídeo que saem da sua câmera tem um timecode e ele vai nos dizer ali a duração do arquivo, em qual momento do vídeo que você está. E aí quando você consegue alinhar o timecode da sua câmera com o timecode do seu gravador, na hora que você colocar no programa de edição, o áudio já vai vir, ó, sincronizadinho. VFX, VFX, ou então efeitos visuais. Gente, isso é tudo que a gente cria de digital dentro do nosso vídeo. Se você vê alguém colocar um objeto 3D dentro de um vídeo, efeito visual, VFX. Se eu vir aqui trocar a cor desse microfone, VFX. Se você vê um vídeo onde tem um holograma, alguma coisa assim, também é efeito visual. Só não confunda efeito visual com efeito especial, porque efeito especial normalmente é prático, tá? Quando você vê uma explosão num filme, se essa explosão foi de verdade, é um efeito especial. Se ela foi uma explosão de mentirinha feita na edição, então é um efeito visual, beleza? Waveform, isso aqui é muito simples. Sabe quando você joga um áudio na linha do tempo do programa de edição e aí ficam lá, ó, as ondinhas? Então, é literalmente isso a waveform. É um desenho que representa o áudio que a gente tá ouvindo. E pra fechar com chave de ouro, nós temos workflow. Workflow significa fluxo de trabalho. E quando a gente tá falando sobre workflow, a gente tá falando sobre conjunto de ações que você toma pra editar um vídeo. Por exemplo, se eu vou dizer pra você o meu workflow é o seguinte: depois que eu capto o vídeo com a minha câmera, eu pego o SSD da câmera, conecto no meu computador, passo os vídeos pro meu computador, organizo eles, jogo no programa de edição, escolho a música, faço a edição em cima da música, faço a correção de cor e exporto o vídeo. Esse é meu workflow, de uma forma completamente simplificada e bizarra, mas só pra você entender. Entenda que é um jeito de você trabalhar. Tá, é basicamente isso. Mas agora, me diz aí, que outro termo que fica aí, ó, na sua cabeça e você não sabe o significado, você quer entender um pouquinho melhor, quer que eu simplifique pra você? Me diz aí que quem sabe a gente faz uma parte 2 desse vídeo aqui, que na verdade já é uma parte 2, porque eu já tinha gravado ele em 2016, mas ele merecia uma parte 2 aqui, uma atualização. Então, aqui estamos. Mas não deixa de comentar aí embaixo, tá? Eu quero muito saber que outro termo que você tem dificuldade. Aí na tela tô aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar assistindo aqui no nosso canal, fechou? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!